existem verdades que flutuam na superfície, ditas e repetidas até perderem o significado. E existem outras verdades, aquelas que o homem verdadeiramente sábio, a mulher verdadeiramente madura, internaliza, carrega consigo como um tesouro silencioso, mas raramente ou nunca verbaliza. Não por arrogância, mas porque quem realmente entende a profundidade de certas coisas não sente a necessidade de prová-las com palavras. O homem sábio não anseia por um púlpito ou uma plateia. Ele não dá aulas sobre como viver. Ele dá o exemplo através de suas ações, de suas escolhas, de sua postura perante a vida. E ele compreende que algumas das verdades mais impactantes só fazem sentido no silêncio da própria experiência, na reflexão solitária. Hoje, você não vai ouvir segredos bombásticos. Você vai descobrir 6 coisas que homens e mulheres com verdadeira sabedoria carregam em seu íntimo, mas que, por uma questão de elegância, respeito ou pura eficácia, eles nunca dizem em voz alta. Prepare-se para olhar além das palavras, para o código silencioso da maturidade. A autoafirmação silenciosa. Eu sou inteligente. A primeira coisa que um sábio guarda para si é a proclamação da própria inteligência. Eu sou inteligente. Quem realmente é, simplesmente não precisa dizer. A sua capacidade de análise, a sua perspicácia, a sua forma de resolver problemas falam por si, manifestam-se naturalmente em suas ações e decisões. Quem sente a necessidade de anunciar aos 4 ventos a própria inteligência, geralmente está travando uma batalha interna. Muitas vezes, está tentando convencer não os outros, mas a si mesmo de algo que ainda não internalizou completamente. É um sinal de insegurança, não de verdadeira autoconfiança intelectual. Lembre-se desta imagem poderosa. O sábio se reconhece no espelho silencioso da própria consciência. O tolo precisa do aplauso da plateia para validar o que pensa ser. Saber em silêncio, aplicar sua inteligência de forma prática e construtiva, é infinitamente mais forte e mais impactante do que gritar aos ventos uma autoavaliação que por si só não prova nada. A verdadeira inteligência não precisa de marketing. A superioridade da ação. Eu faria melhor. Outra frase que você raramente ouvirá de uma pessoa verdadeiramente sábia e madura é: eu faria melhor do que ele, ela. O homem sábio, a mulher madura, não se engaja em comparações depreciativas. Não sente a necessidade de diminuir o esforço alheio para se autoafirmar. Não precisa se exibir às custas dos outros. Se ele realmente acredita que pode fazer melhor, se a situação permite e se é apropriado, ele simplesmente faz, sem alarde, sem palco, sem anunciar sua suposta superioridade. A sua ação, o seu resultado, falarão por si. Ele entende que criticar quem está tentando, mesmo que de forma imperfeita, é fácil e improdutivo. Contribuir com uma solução melhor, quando possível, é o caminho da verdadeira eficácia. Afinal, como diz o velho adágio, a excelência não se explica com discursos. Ela se demonstra com resultados. O foco do sábio está em construir, em melhorar, em agir, não em tecer comentários sobre o desempenho alheio a partir de uma posição de suposta superioridade. A elegância da paciência. Eu já sabia que ia dar errado. O famoso eu avisei. A tentação de dizer eu te avisei. Ou pensar com satisfação, eu já sabia que isso ia dar errado.
Essa é uma frase que o ego adora, mas que a sabedoria genuína evita. O sábio pode de fato antever o resultado negativo de certas escolhas alheias, mas ele raramente esfregará isso na cara de quem errou. Ele entende uma verdade fundamental sobre o aprendizado humano. Muitas vezes, as pessoas só aprendem verdadeiramente através dos próprios erros. Por mais que você aconselhe, por mais que você mostre o caminho, algumas lições só são internalizadas na pele, através da experiência da falha. E o sábio respeita o tempo de aprendizado de cada um, por mais doloroso que seja observar de fora. Guardar a opinião, o "eu avisei", para si mesmo, não é falsidade, é maturidade. É entender que, no momento da dor do outro, o que menos ajuda é o triunfo da sua previsão. Quem é verdadeiramente maduro, observa, oferece apoio se solicitado e guarda a sua opinião incisiva para quando ela for genuinamente útil e construtiva, não apenas para massagear o próprio ego. Há uma elegância e uma força imensa em saber e não precisar dizer. A crítica construtiva, ou o silêncio respeitoso. Fulano é burro. Julgar e rotular a inteligência ou a capacidade de outra pessoa com termos depreciativos como "fulano é burro" é algo que você não verá um indivíduo verdadeiramente sábio fazer publicamente, ou mesmo em pensamento de forma leviana. Quem precisa diminuir o outro para se sentir maior, para validar a própria inteligência, já perdeu a batalha da maturidade. O sábio, se precisa discordar ou criticar, foca nas ideias, nas ações, nos argumentos, não na pessoa. Ele entende a diferença crucial entre um debate de ideias e um ataque pessoal. E mais importante ainda, ele compreende que, em muitas situações, o silêncio respeitoso é infinitamente mais elegante e poderoso do que ter a razão de forma agressiva ou humilhante. A necessidade de provar que o outro está errado a qualquer custo, de ridicularizá-lo, é um sinal de ego frágil. O sábio sabe que o respeito pela dignidade alheia, mesmo na discordância, fala muito mais alto sobre o seu próprio caráter do que qualquer demonstração de suposta superioridade intelectual. Ele escolhe suas batalhas e, mais ainda, escolhe suas palavras, ou a ausência delas. A singularidade demonstrada. Eu sou diferente da maioria. Em um mundo que valoriza a individualidade, muitos sentem a necessidade de proclamar o quão diferentes, especiais ou únicos eles são. Eu não sou como todo mundo. Eu sou diferente da maioria. O homem sábio, a mulher madura, raramente sente essa necessidade de autoafirmação verbal da sua singularidade. Por quê? Porque se você é genuinamente diferente, se seus valores, sua disciplina, sua perspectiva de mundo, sua energia realmente se destacam do comum, isso será evidente em seu comportamento, em suas escolhas, em como você vive sua vida. Não há necessidade de um anúncio. Sua própria existência, suas ações, serão o testemunho silencioso da sua diferença. A verdadeira raridade não se promove com slogans. Quem é genuinamente raro não precisa se anunciar em outdoors. Ele simplesmente é. E essa autenticidade ressoa naturalmente. A necessidade de verbalizar constantemente a própria diferença muitas vezes mascara um desejo de validação externa ou uma diferença mais superficial do que profunda. O sábio deixa que sua vida fale. A humildade do aprendiz. Eu nunca erro. Talvez a autoilusão mais perigosa e a frase que mais denuncia a ausência de sabedoria seja "eu nunca erro", ou qualquer variação que sugira infalibilidade.
Quem diz isso com convicção, geralmente já errou feio, e o pior erro de todos é o de não reconhecer os próprios tropeços. O sábio, ao contrário, entende que o erro é uma parte intrínseca e inevitável do processo de aprendizado e crescimento. Ele não teme o erro, ele o encara como uma oportunidade. Ele assume suas falhas com responsabilidade, aprende a lição embutida nelas e usa esse aprendizado para crescer, para se tornar melhor. Ele não confunde errar com ser um fracasso. A capacidade de admitir um erro, de pedir desculpas quando necessário, de corrigir o curso, não é sinal de fraqueza. É sinal de força de caráter, de humildade intelectual e de um ego saudável. Admitir o próprio erro é coisa de homem e mulher com H e M maiúsculos, com maturidade. Negar, esconder ou culpar os outros é coisa de ego fraco e infantil. O sábio está sempre aprendendo, e o erro é um dos seus melhores professores. O homem sábio, a mulher madura, fala pouco. E isso acontece não porque eles têm pouco a dizer. Muitas vezes, é exatamente o contrário. Eles falam pouco porque têm muito o que viver, muito o que observar, muito o que processar internamente. As palavras deles carregam peso, não pelo volume ou pela frequência, mas pela experiência e pela reflexão que as precedem. Eles aprenderam, ao longo de muitas provações e erros, a arte de calar tudo aquilo que não constrói, que não edifica, que não adiciona valor real. Eles entendem que o verdadeiro impacto não está na quantidade de palavras, mas na precisão, na intenção e no momento certo de cada uma delas. E muitas vezes, no poder do silêncio que as acompanha. Se inscreva no canal Mente Forte. Aqui, nós não incentivamos a falação vazia. Nós valorizamos a palavra que importa e o silêncio que comanda respeito e poder. Qual dessas verdades silenciosas mais ressoou com você? E qual delas você já pratica ou pretende praticar? Compartilhe sua sabedoria nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os caminhos da verdadeira força mental.